Vamos dar uma olhada em mais uma funcionalidade do Ellipse 3, o histórico. Os históricos eles são importantes para se manter um registro ao longo do tempo do estado de operação da planta. Vejam que as tags elas são fundamentais porque elas são os elementos de aquisição de dados, mas elas guardam apenas o valor instantâneo, ou seja, apenas aquele estado momentâneo. O histórico chega para estender isso porque ele serve justamente para registrar, armazenar aqueles valores das tags junto com um marcador de instante de tempo em que esse armazenamento, essa coleta foi feita. Dessa forma, a gente consegue guardar informações de períodos de tempo até bastante longos, reconstruir a evolução da planta ao longo do tempo e usar também como indicadores, através de outros softwares complementares ao supervisório, de tomada de decisão, ou seja, fazer uma avaliação de níveis de consumo de materiais, produção e mesmo observando estados de operação do maquinário da planta, daqui a pouquinho definir ou predizer uma falha iminente, alguma necessidade de manutenção preditiva. Para a gente começar, eu vou criar um novo domínio e um novo projeto. Vem na tela inicial aqui D3, aplicação padrão. Estou usando tudo dentro da pasta 2020. Vou criar esse projeto como histórico 2. Eu já tinha criado o histórico 1 na atividade síncrona. Histórico 2, ele vai criar essa pasta. Eu vou deixar o mesmo nome de domínio, sem maiores problemas, o mesmo nome de projeto. Vou selecionar uma resolução 1024-768, podia ser qualquer uma, né? A gente já viu essa questão do viewer. Não vou fazer nenhuma comunicação, vai ser só a parte do histórico mesmo. E aqui eu poderia criar um banco de dados, que é uma coisa bastante necessária, mas eu vou fazer isso manualmente lá depois. Não vou usar alarmes, concluída a minha fase inicial de aplicação. Eu preciso ter alguma coisa para historiar, eu preciso de algumas tags. Então eu vou criar uma tag demo e vou criar uma tag interna. A tag interna eu vou alterar ela manualmente e a tag demo eu vou ter algum valor sendo alterado. Eu só vou colocar uma magnitude um pouco maior. Coloquei aqui entre 0 e 750 a variação, um scan de 1000 e essa variação vai ocorrer dentro de um período de 10.000 milissegundos. A variação vai ser do tipo 0. Tag 2, não tem que mexer em absolutamente nada. A única coisa que eu vou mexer é que eu vou dizer aqui que o tipo dela é um número inteiro. Aqui na tag 1 nem preciso me preocupar muito, porque é uma variação numérica. Pronto. Para a gente poder observar esses elementos variando, eu vou incluir aqui uma caixa, outra caixa, display. Eu vou colocar um toggle button, um botão liga e desliga, para poder ativar e desativar a tag. E vou botar aqui um setPoint. Isso aqui vai servir para a gente ilustrar o quê? Aqui eu altero o valor da minha tag interna e eu vejo a tag interna aqui, só para poder ver relações de causa e efeito. Aqui eu fico observando a minha tag demo e aqui eu controlo quando a tag demo está ativada, ou seja, variando seu valor, ou desativada. Vou definir algumas propriedades aqui rapidamente. Primeiramente, são numéricos, então vou botar inteiro. Aí eu já estou vendo o tamanho da fonte, vou definir uma fonte menos agressiva. Pronto. Aqui também, vamos manter um padrão. Pronto. E aqui também. Como essa é uma aplicação de demonstração, eu não vou me preocupar muito com os nomes dos componentes, mas o certo seria realmente fazer todos os componentes terem o mesmo nome, um nome adequado à sua funcionalidade. E eu vou também definir tamanhos dos componentes compatíveis entre si. Vamos lá, vou alinhar eles também. Olha, aqui ó. Vou finalizar aqui com uma legenda. Vou usar o copiar e colar. E pronto. Se eu colocar agora para executar,
Estou observando aqui a minha tela, tá bom? Só que eu tenho que fazer as vinculações devidas. Então vamos lá para as propriedades. Vamos criar, então, um vínculo entre este componente e o valor da tag 01, entre este componente e a propriedade enabled da 01, porque eu quero que o botão habilite e desabilite. Como o botão vai interagir com a tag, vou colocar uma conexão bidirecional. A tag 2, a mesma coisa. Só que neste caso aqui, o que me interessa é o valor da tag. Então, e tem que ser bidirecional para que eu consiga enviar para a tag as alterações feitas no setPoint. Feito, a gente deve conseguir enxergar agora os componentes em si. Então, quando eu paro, vejam que parou ali totalmente a contagem, a modificação da tag demo, e aqui eu fico digitando meus valores e tudo bem. Eu fiz alguma coisa de formatação, provavelmente botei a fonte itálico sem querer, olha só, pronto. Agora sim, nós temos as condições de montar o nosso histórico. Para começo de conversa, para um histórico eu preciso de um banco de dados. Então eu vou inserir um novo banco de dados, em histórico. Está feita a minha definição de banco de dados, agora eu preciso definir as características dele. O Access é um dos bancos padrão, um dos bancos que o E3 suporta. Ele é suportado internamente pelo próprio E3 Server, ou seja, ele tem um engine que permite gravar e consultar informações nesse formato, que é um formato nativo do Microsoft Office. E ele tem suporte a outros dois bancos de dados externos, que seriam o Oracle e o SQL Server da Microsoft. Então, essas três possibilidades a gente pode adotar dependendo do porte, dependendo de quanto a gente quer gastar. Porque o Access ele já está embutido dentro do próprio E3 Server, então para aplicações de pequeno porte é uma coisa relativamente tranquila. Oracle e SQL Server são produtos mais robustos e mais adequados para sistemas empresariais. Às vezes pode ser que a empresa como um todo já tem esses servidores, então a gente poderia aproveitar, já que os servidores estão lá e utilizar justamente os recursos de servidores de banco de dados, que é uma coisa boa, que são bancos bastante poderosos. Mas se a gente não tem, vamos trabalhar com Access mesmo. Eu tenho que fornecer um nome de arquivo, então eu vou escolher a minha pasta, vou dar o nome de arquivo que eu quero. Eu chamei de armazém. Eu poderia dar uma senha, porque aí só quem tivesse essa senha poderia acessar esse banco, ou também criar um usuário e senha, mas vou deixar assim e vou testar a conexão apenas. Ao testar a conexão, a gente conseguiu criar o banco de dados. Vamos lá dar uma olhada na pasta. E está aqui meu banco, chamado armazém. Bom, isso feito, agora meu banco está criado e eu posso então criar meu alarme. Meu alarme vai armazenar os dados nesse banco. Quer dizer, eu vou definir isso, ainda não foi definido. Eu criei o meu histórico foi criado desse jeito. O histórico no banco de dados vai se comportar como uma tabela, ou seja, uma unidade de armazenamento de dados. Mas para isso, primeiro tem que definir que campos, que informações ele vai guardar. Então, quais são meus fields? Então, eu vou adicionar aqui meus fields. Vejam que ele já adicionou um field, um campo padrão, que é o E3 Timestamp, que é o quê? É a informação de data e hora no momento em que foi feita a gravação no histórico. Ou seja, ele está colocando ali qual é o instante de tempo em que ocorreu essa atualização de dados. É fundamental ter isso aí para o sistema ser bem sucedido. Então, a gente só vai adicionar os novos campos históricos. Eu vou querer armazenar o valor da tag 1 e eu vou querer armazenar o valor da tag 2. Vejam que eu não preciso armazenar todas as tags e não preciso, mesmo que eu queira armazenar todas as tags, não preciso que elas estejam todas no mesmo histórico. É dependendo de uma questão de qual velocidade que eu quero com que as atualizações ocorram, se é que eu quero que as atualizações ocorram automaticamente, e também vai depender da natureza do processo. Daqui a pouco são dois campos não relacionados do processo, não vale a pena armazenar eles no mesmo histórico, ou daqui a pouco é um histórico de alarme, e esse alarme vai ser eventual. Aí cabe a vocês decidirem de acordo com o que foi decidido junto na implementação do sistema como um todo, sistema de automação como um todo. Aqui é o nome do meu campo no banco de dados, aqui é o nome da minha origem dos dados. Muitas vezes a gente vai optar por deixar o mesmo nome, justamente por lembrar e facilitar a associação, certo? Da mesma forma aqui, eu tenho que escolher depois o tipo de dado dentro do banco. Pode ser texto inteiro, double ou timestamp, data e hora. Tag 001, a tag demo lá, ela já está fornecendo dados numéricos em número real, então eu vou trabalhar com double. A tag 2 eu vou trabalhar como inteiro. Esse tamanho de campo ele só é interessante por causa de tag de texto.
certo? Tipo de dado textual, porque aí eu limito o número máximo de caracteres que será armazenado no banco de dados. Eu já tenho o histórico definido, agora eu preciso definir a estrutura do histórico, agora eu preciso definir o relacionamento dele com um banco de dados. Fui na aba de propriedades, vou escolher o servidor, só tenho um banco de dados no momento. Vou definir o nome da tabela. Eu vou chamar ela de STSIM, histórico simulado. Aqui está a informação de quanto em quanto tempo que eu quero que os dados sejam historiados, ou seja, de quanto em quanto tempo o conteúdo das tags vai ser copiado junto com um timestamp para dentro da tabela STSIM. Eu tenho opções aqui também para poder descartar os dados, caso não seja interessante manter eles por muito tempo. Lembre-se que a gente está fazendo um exemplo com 2 tags aqui. Mas numa planta é fácil passar de centenas ou milhares de tags. E eles sendo historiados continuamente vai acabar gerando um banco de dados bastante grande ao longo do tempo. Então o descarte é uma coisa que até é natural, mas não necessariamente, por exemplo, descarte de mês em mês. Da mesma maneira, eu poderia fazer com que o descarte fosse diferente, que ele manteria para backup, ou seja, para outras tabelas, não sendo utilizadas diretamente, como se fosse um arquivo morto, de tanto em tanto tempo. E que o descarte poderia, sim, ser feito para esse arquivo morto depois que se passasse um bom período de tempo. É importante salientar, porém, que esses dados têm a sua importância dentro do aspecto empresarial, não só na operação. Então tem que ser bem pensado em como isso vai ser feito. Não vou descartar nada por enquanto, isso aqui é só um teste. O meu intervalo de registros é de 1000 milissegundos. Então isso aí vai ser feito automaticamente. Uma vez feita essa definição, eu posso gerar essa tabela no banco de dados. Até então não tem absolutamente nada de histórico, vejam bem. E eu posso gerar essa tabela então no histórico. A estrutura é criada com sucesso, quer dizer que ele se comunicou com o banco de dados, fez a criação da entidade que vai armazenar esses dados lá. E eu posso ficar tranquilo nesse momento que o meu banco de dados está lá criado e eu posso começar a trabalhar com a historiação. E agora, vou botar para rodar. Meu histórico já está funcional. Parece que não, mas ele já está funcional. Por que nada mudou aqui? Porque o histórico é um elemento de back-end, ou seja, ele está rodando dentro do servidor. A historiação está rodando dentro do servidor D3, fazendo com que os valores da tag sejam copiados para dentro do banco de dados a cada tantos milissegundos. Observem que, como a gente está usando o Access, então nós estamos trabalhando isso tudo dentro do D3. Se estivéssemos usando Oracle, por exemplo, nós teríamos um segundo servidor, esse seria o servidor de banco de dados, e o E3 comunicaria com o servidor para fazer esse tipo de atualização. Então nós teríamos 2 servidores conversando entre si por trás e o cliente não veria absolutamente nada disso acontecendo. Via de regra, aquele arquivo que foi criado, vamos ver aqui, esse arquivo que foi criado aqui, o armazém, e seu complemento, o armazém LDB, que é para gerenciar os acessos, esses arquivos aqui eles podem ser abertos, por exemplo, no Microsoft Office Professional, que são arquivos do formato Access do Office. Outras aplicações também podem abrir esse arquivo e importar esses dados, tratar esses dados e fazer aquelas análises que eu havia comentado no início. O que acontece no meu caso aqui? Eu quero enxergar esses dados no E3. Sem problema, eu também posso fazer isso. Por exemplo, tem situações em que eu quero visualizar os alarmes das últimas 24 horas. Sem problema nenhum. Eu quero ver um gráfico de comportamento da variável X da planta, por exemplo, a tag 002. A gente tem componentes para fazer isso na própria interface do supervisório. Vejam que nesse caso não é uma análise sofisticada e nada disso. É apenas para poder observar a historiação. Aqui eu tenho então o E3 Browser, que é para visualizar os dados em formato textual. Este sujeito aqui tem que ser configurado para saber o que vai entrar. E eu tenho o E3 Chart, que é para trabalhar com dados numéricos, onde vai ser plotado então um gráfico de linhas, mostrando a evolução ao longo do tempo. Vejam que no eixo X, a informação de hora, no eixo Y, a informação de valor. Eu tenho um terceiro componente, que é o playback, que permite pegar e consultar os dados do banco e recriar uma linha de tempo de operação, como o nome diz, um playback, ou seja, fazendo rodar o supervisório como se ele estivesse trabalhando com os dados daqueles exatos momentos que foram guardados dentro do histórico. Esse aqui vai fugir um pouco ao escopo do nosso módulo. Eu vou tirar o E3 Chart por enquanto, depois a gente volta para testar, e vou me concentrar aqui no browser. O browser apresenta de forma textual os dados do histórico, mas a gente precisa configurar ele. Vejam, eu vou pela aba de propriedades, e aí o que eu tenho que fazer é selecionar uma consulta. Eu não tenho nenhuma consulta aqui, então eu tenho que configurar a minha primeira consulta. O que faz essa consulta? Essa consulta define as regras pelas quais a gente vai procurar os dados no banco de dados e vai fazer a filtragem deles. Como eu não tenho nenhuma consulta, eu tenho que montá-la. Ela vai ocorrer em cima de um banco de dados.
Vejo que ela não precisa levar em consideração apenas o histórico. Eu posso procurar qualquer estrutura de dados que me interesse dentro do banco de dados. Aqui eu vou pegar o histórico, isso sim. Essas duas tabelas são tabelas auxiliares. Veja, uma contém informação sobre todos os campos e a outra contém um backup do STSIM, que na hora que eu defini lá que eu ia querer backup, ele acabou criando. Eu vou querer só o STSIM e vou dizer assim, quais são as informações que eu quero. Quero apresentar o timestamp, então vejam que eu selecionei e apareceu aqui nas linhas que vão aparecer. Eu quero a tag 1 e eu quero ver a tag 2. Notem que aparecem dois campos aqui, que são os campos quality, que são relacionados à qualidade da comunicação, qualidade daquela informação dentro do Ellipse. É uma regra que a própria Ellipse tem de estabelecer um número inteiro, colocando quão confiável aquele dado é. No momento eu tenho Quality 1 e Quality 2, eles devem estar em 192 por padrão, que está de ótimo tamanho. Quanto menor este Quality, pior é a confiabilidade que a gente pode ter nesse dado. Selecionei os três campos, estão aqui para mim. Eu posso selecionar campos de outras tabelas e ligar eles entre si. Isso vai fugir um pouco do escopo. E posso dar um nome que deve aparecer no browser depois. Vejam, as tags são tag 001, tag 002 e E3 timestamp, mas eu chamei elas para o meu visualizador de quanto, T1 e T2. Os critérios de ordenação estão aqui. Eu estou dizendo que eles têm que ser classificados em ordem ascendente de tempo. Eu vou botar em ordem descendente, ou seja, do mais antigo para o mais novo, para a gente poder dar uma olhada com mais rapidez depois lá no browser. Vocês já vão entender. Aqui na aba de visualização eu posso analisar se eu estou conseguindo ler os dados corretamente. Vejam que até agora já foram guardados 366 registros. A cada vez que eu apertar esse botão aqui, ele atualiza. Então, eu estou atualizando continuamente os valores do meu histórico nessa consulta. Estou vendo esses valores aqui. Para quem conhece um pouco de banco de dados, aquela parte visual me gera essa linha de instrução em SQL, SQL, que é a linguagem estruturada de consulta, que a maioria dos bancos de dados relacionais usa. Isso é um assunto para quem trabalha na área de banco de dados. Mas imaginem assim, existe uma limitação sobre o que eu posso fazer com essa parte gráfica, que se eu quiser trabalhar de uma forma mais sofisticada, eu posso diretamente em cima desse comando textual. Uma vez montada a minha consulta, eu tenho aqui então os campos de tabela e eu posso escolher quais campos eu vou querer apresentar. Eu posso definir também a largura deles, se eu quero mostrar um determinado formato ou não. Por exemplo, eu vou definir aqui que eu quero trabalhar com 2 casas decimais apenas na minha visualização, na T1, que é real. E eu tenho as minhas opções, se eu quero mostrar em grid ou em linhas ou colunas, de quanto em quanto tempo eu vou atualizar este intervalo, por exemplo, de 2000 em 2000 milissegundos. Então, de 2 em 2 segundos a minha tela vai ser atualizada. O não atualizar faz com que eu precise forçar a atualização manualmente, ou seja, ter um botão ou alguma coisa assim. Para sistemas mais lentos daqui a pouco, para visualizações mais lentas, daqui a pouco vai ser interessante, porque aí eu não sobrecarrego o sistema. E aí eu também tenho definições de cores, definir então estilos que vocês querem. Observe que ao terminar de configurar o componente, já tem ali o nome dos campos e tudo mais. Ao botar para rodar, vão poder observar então as tags, os valores armazenados até o momento, e em seguida ela deve atualizar, deve colocar aqui, tem mais de 500, 507. Olha só, como não estão bem sincronizados e eu estou trabalhando 2 em 2 segundos, então não é atualização instantânea. Mas observem vocês que eu tenho uma atualização, meus valores estão sempre aqui e eu posso ver então o que está acontecendo lá no meu histórico. Recapitulando então, a gente criou um banco de dados. A partir do banco de dados, nós criamos os históricos nessa área de banco de dados aqui. Notem que este é um histórico que está sendo feito de forma automática em tempo, ou seja, o que isso significa? Que de tanto em tanto tempo se tira uma cópia dos valores das tags, se acrescenta um marcador de tempo, um timestamp, e se armazena isso no banco de dados. Isso tudo de forma automática, sem necessidade do usuário tomar nenhuma atitude, sem maiores preocupações por parte do desenvolvedor. O próximo vídeo vai ver como a gente trabalha isso aí em formato de eventos, ou seja, eu não quero que as tags sejam armazenadas ao longo do tempo, mas sim quando alguma coisa acontecer.